Conheça o primeiro curso de ufologia do Brasil e do mundo totalmente online. Grupos de estudo com quantidade limitada para melhor conhecimento e compreensão. Debates sobre temas propostos, além de vídeos exclusivos para alunos em links fechados. Isso tudo no canal Ufologia e Mistérios com o ufólogo Renato Mota. Apostilas próprias e exclusivas. Envie seu e-mail para renatomotaufólogo2019@gmail.com ou através do WhatsApp 12 988 17 95 53 e faça a sua inscrição. Embarque em nossa espaçonave de conhecimento. Promoção especial para inscritos no canal. Conheça! Boa noite, seu Claudeir. É um prazer ter participando do nosso programa. Boa noite, Renato Mota. É um prazer muito grande participar aí do programa Debate OVNI. Senhor Claudeir, a fase moderna da ufologia teve início no dia 24 de junho de 1947, quando o piloto americano Kenneth Arnold avistou 9 objetos que voavam a uma velocidade de 1.700 milhas por hora, com movimentos semelhantes a pratos deslizando sobre a água, como ele mesmo descreveu a um jornalista na época. O que mudou dessa época para a data atual? Hoje em dia a população aceita falar mais abertamente sobre OVNIs ou vida extraterrestre? Nós tivemos em toda a antiguidade, em todos os tempos, sempre tivemos avistamentos de OVNIs, sendo que em 24 de junho de 1947, o piloto civil Kenneth Arnold, ele estava auxiliando na busca de um avião que havia caído na região, quando ele avistou 9 objetos em forma quase que discoide. Ele é mais em forma assim de bumerangue, E ele, com a prática que tinha em relação ao deslocamento, por exemplo, em relação de um morro a outro morro, que ele conhecia bem, ele percebeu que esses objetos estavam muito além da velocidade dos aviões convencionais. Ele, depois que ele desceu, ele reuniu a imprensa, ele conversou sobre o assunto e pela primeira vez se usou o termo saucer, fly, voador, saucer, pires voador. Então a ufologia do mundo inteiro acabou adotando a data 24 de junho de 47 como sendo o início da era moderna dos discos voadores. De lá para cá, em todos os países, sem exceção, muitas pessoas passaram a se dedicar, através do estudo desses objetos, que ficaram conhecidos como ufólogos, e levantou-se uma estatística muito grande, onde hoje nós sabemos que tais objetos fazem movimentos super acelerados, além dos nossos aviões convencionais. Eles fazem curvas abruptas que os nossos aviões não fazem. Ou seja, levantou-se toda uma casuística, além de muitas testemunhas, fotografias, filmagens, de coisas que realmente a nossa ciência ainda não consegue explicar. Certo. O Brasil teve no ano de 1986 o caso que ficou conhecido como a Noite Oficial dos UFOs no Brasil, no qual foi a primeira vez que militares brasileiros admitiram publicamente terem avistado e perseguido OVNIs na região de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Por que o senhor acha que os militares fazem tanto mistério em cima do fenômeno OVNI? Essa pergunta foi enviada pela nossa ouvinte Marcela dos Santos, da cidade de Taubaté, São Paulo. No dia 19 de maio de 86, nós tínhamos uma mudança grande do próprio regime militar brasileiro. Tinha acabado o militarismo e foi eleito o presidente, sobre as diretas já, e entrou Tancredo na época, morreu, não assumiu, entrou Sarney, e o doutor Osiris Silva, ele foi fundador da Embraer em São José dos Campos, interior de São Paulo, e ficou presidente por 17 anos. Aí nesse dia, 19 de maio de 86, ele foi até Brasília a convite do presidente Sarney para receber a presidência da Petrobras. Quando ele retornava já de noite de Brasília para São José dos Campos, a bordo de um avião Xingu, estava junto ele
com o outro colega dele, comandante Alcir. De repente, ele foi acionado pela torre do Sindacta 1, que ele estava tendo algum tipo de avistamento anormal na região. Até então, eles não tinham tido. Aí ele pediu orientação pelo controlador, né? E eles indicaram a direção que os objetos estavam, ele aproou, virou o avião e aproou naquela direção, e eles conseguiram ver naquele instante um objeto que eles passaram a perseguir. Eles perseguiram durante alguns minutos, praticamente eles já estavam em cima de Poços de Caldas, vieram até São Paulo perseguindo esse objeto. Num certo instante o objeto desapareceu. Aí eles retornaram para São José dos Campos e, chegando próximo a São José, eles viram um segundo objeto que tinha a forma de uma lâmpada fluorescente gigantesca que aparentemente estava no solo. E eles, como ali a região é montanhosa, tem em torno de 600 metros de altura as montanhas, eles ficaram um pouco acima dessa altura, fizeram vários círculos. Inclusive o Dr. Coronel Osiris Silva pediu para o companheiro dele para ir de dia no local para ver se encontrava alguma coisa. E em função disso, esse dia ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, 19 de maio de 2006. E a nossa surpresa é que o ministro da Aeronáutica da época, Otávio Moreira Lima, ele falou abertamente sobre 21 objetos que estiveram nos céus do Brasil e falou com a imprensa abertamente, colocando à disposição inclusive os pilotos que perseguiram esses OVNIs e também os controladores de voo lá de Brasília, do Sindacta 1. O senhor Claudir, mais um ouvinte agora, o Sérgio Campos de Carvalho, da cidade de Guaratinguetá, de São Paulo. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a Operação Prato. Em 1977, nós tivemos no Pará, mais precisamente na ilha de Colares, nós tivemos uma série de avistamentos de luzes estranhas que inclusive atacavam as pessoas. Eles soltavam um filete de luz em cima da pessoa, a pessoa praticamente desmaiava e a médica do local, que atenderam as pessoas, atendeu mais de 200 pessoas. Essa médica, Wallace, ela disse que praticamente a pessoa desmaiava e ao acordar estava praticamente com um pouco sangue, estava anêmica, coisa desse tipo. A situação ficou em tal desespero, pânico, que as pessoas da região não mais saíam à noite, ficavam trancadas no interior das casas. Isso fez com que a Aeronáutica Brasileira mandou um comando para o local sobre o controle do comandante Iorangi Holanda, que já faleceu, e eles ficaram praticamente 6 meses na ilha, pesquisando, tentando entender o que estava acontecendo. A própria equipe do capitão Iorangi Holanda acabou fotografando e filmando diversos objetos. E isso deixou a população mais tranquila. No final de 77, como praticamente o fenômeno acabou sumindo, acabou não acontecendo mais, eles encerraram as operações do local e deixaram o local tranquilo. Foi também um fato muito marcante na ufologia brasileira. Fora pouco ouvimos em nosso programa aqui, um debate OVNI, trechos de diálogo entre pilotos e torre relatando ser avistados e até sendo perseguidos por luzes estranhas no céu. Chegam muitos casos semelhantes ao conhecimento de vocês, e também é verdade que a aeronáutica tem um documento que os pilotos preenchem quando tem algum tipo de contato visual chamado de controle de tráfego hotel. O que seria exatamente isso? Nós tínhamos a NPA 09C, que era um formulário para ser preenchido quando um piloto avistava algum tipo de objeto. Hoje esse formulário foi modernizado, foi modificado, e eles chamam o relatório para preenchimento de tráfego hotel. Não sei por que veio essa sigla hotel, mas qualquer piloto, seja ele militar ou civil, que vê alguma coisa estranha no ar, ele preenche normalmente esse relatório, que vai para o Sindacta 2 lá em Brasília. O Sindacta 2, não, desculpa, é o Condabra, que está lá em Brasília, e onde que eles fazem a verificação e depois o arquivamento.
Nós temos várias exceções de pilotos militares que começaram a falar sobre o assunto. Temos uma famosa reunião que ocorreu dia 2 de novembro de 54, no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra, onde o falecido coronel João Adil de Oliveira reuniu as Forças Armadas e vários pilotos da aeronáutica falaram sobre estranhos objetos que perseguiram a aeronave dele. Nesse caso de 86, também tivemos essa exceção de objetos estranhos que perseguiram as aeronaves Mirage e F-5. Inclusive levantaram um voo perseguindo e num certo instante foi perseguido, principalmente o capitão Jordão, que estava a bordo de um F-5, foi perseguido por 13 objetos ao mesmo tempo. Tivemos agora, mais recentemente, na época de, se não me falha a memória, 89 ou 90, onde um avião decolou de Guarulhos, com destino eu não sei certo, ao interior de São Paulo, e quando eles estavam passando sobre Americana, a torre daqui do aeroporto de Congonhas, entrou em contato com o piloto que estava vendo no radar um objeto estranho. E pela orientação do radar, o piloto praticamente se posicionou, era um avião de carga, né? E num certo instante o objeto acendeu e o piloto pôde ver claramente que era um objeto gigantesco que tinha mais de 50 metros de diâmetro. A conversa entre o piloto da TAM e o controlador de voo de Congonhas praticamente foi transcrita num documento, e esse documento acabou chegando na mão dos ufólogos, que foi amplamente divulgado, principalmente na internet. Sr. Claudei, para encerrar a nossa entrevista, que está muito legal por sinal, tenho certeza que os ouvintes em casa estão curtindo muito, resuma para a gente então, para não restar mais dúvidas, o que seria então o fenômeno OVNI? E também gostaria de aproveitar e perguntar o que você acha que mudaria no mundo se um dia fosse confirmado que realmente o fenômeno OVNI existe e tem procedências de seres inteligentes de outros pontos do universo. Você acha que mudaria alguma mais do lado religioso ou lado econômico do planeta, ou poderia ter uma guerra santa, vamos dizer assim, por causa de valores? Os ufólogos do mundo inteiro, desde a época de 47, vêm estudando o fenômeno UFO. Um detalhe muito importante que eu gostaria de deixar bem claro para os radiovintes: 98% de tudo aquilo que é divulgado sobre ufologia não tem nada a ver com disco voador, nada a ver com UFO, com OVNI. Apenas 2% são fenômenos desconhecidos. Os 98%, eles são, infelizmente, alguns casos que envolvem fraudes, mas a grande maioria são enganos das pessoas leigas com fenômenos físicos, artificiais ou naturais, bem conhecidos da ciência, mas o leigo não conhece e acaba confundindo. O que poderia acontecer de ficar provado que esses seres existem? Ainda não ficou provado. A ufologia não tem nenhuma prova de que tais objetos, desses 2% que eu estou mencionando, se realmente é de origem extraterrestre. Nós temos dúvida ainda, não temos uma certeza absoluta. Pode ser que de repente venha de outras dimensões, de repente são visitantes aqui da Terra, do futuro. A hipótese mais aceita na ufologia é que é a hipótese extraterrestre. Eu acho que vai ser um choque, se isso acontecer um dia, vai ser um choque cultural muito grande e vai ter problemas sérios a nível religioso, porque a maioria das religiões parte do princípio da Bíblia, da criação de Adão e Eva. Se ficar comprovado que existem seres que não fizeram parte do pecado original de Adão e Eva, isso vai abalar a estrutura de várias religiões. Isso poderia ocorrer uma guerra santa? Fica uma incógnita. Poderia sim, porque nós vemos ao longo da história, até hoje, que Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, praticamente, constantemente com guerras santas. A gente vê os problemas hoje que estão acontecendo no Oriente Médio. Ou seja, muitos e muitos países já lutaram em nome da religião.
E isso poderia sofrer. Caso ficasse constatado, ou que fique constatado que existem seres extraterrestres e que estão nos visitando e que não fizeram parte do pecado original de Adão e Eva, realmente podemos ter sérios problemas religiosos. Nossa, Corodeiro, eu quero muito agradecer de coração mesmo a oportunidade de ter falado com o senhor. Tenho certeza que o nosso ouvinte gostou muito do nosso bate-papo e aprendeu um pouco mais sobre o assunto OVNI, que ainda sofre muito preconceito por parte da sociedade, né? Mas para quem está em casa e gostaria de saber um pouco mais, tem algum site que o senhor indicaria para quem pudesse acessar? Com certeza, Renato. Veja bem, nós temos o site do INFA, que INFA é I de Instituto, N de Nacional, F de Fenômenos, A de Aeroespaciais. E junto temos a TV INFA, que são reportagens numa TV digital que nós temos à disposição. Então é o www.infa.com.br.